Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal desse pós-jogo do Verdão. Após uma péssima atuação da equipe da arbitragem, o Palmeiras saiu derrotado pelo Flamengo pelo placar de 2-0, mas continua líder do Campeonato Brasileiro. Estou trazendo aí um vídeo aí com esse pós-jogo do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Só que a gente também vive um período em que os times do momento, eles duram um pouco. Até esse fim de semana, qual era o time do momento aqui no Brasil? Palmeiras. Palmeiras. Perdeu hoje em casa para o Flamengo, significa que não é mais? Não, continua. Se você olhar com um pouco de distanciamento, você fala, não há nenhum motivo para achar que isso mudou, né? É absolutamente normal o Flamengo vir ao Allianz Parque e vencer o Palmeiras. É absolutamente normal o Palmeiras ir ao Maracanã e vencer o Flamengo. O fato é de nos últimos anos, esses dois times serem oponentes bastante energéticos e com rivalidades que saem do campo de futebol, como você falou agora há pouco, só mostra o potencial que eles têm colocado dentro de campo nas últimas temporadas. Às vezes tem a companhia de alguém, um terceiro time, às vezes um quarto time, mas na média, nos últimos anos, esses são os dois clubes que têm feito os trabalhos que mais vencem e de formas diferentes, né? O Palmeiras é administrado de um jeito, o Flamengo é administrado de outro. O Palmeiras trata a sua questão da comissão técnica, principalmente o seu treinador, de uma maneira diferente a que o Flamengo faz. Mas esses times são aqueles times que a gente espera que vençam as coisas importantes no calendário. No jogo de hoje, a minha impressão foi que o Flamengo conseguiu ser melhor nos momentos em que as coisas se encaminhavam por um placar não definitivo em relação ao que aconteceu no primeiro tempo, mas muito, muito importante para o destino do jogo. Então, se o Rossi não pega o pênalti que pegou, talvez a gente estivesse aqui falando sobre outro resultado. E é meio complexo, chato ter que falar de arbitragem depois de um jogo como esse, com esses jogadores em campo, essas equipes, esses técnicos, mas a gente vai ter que falar. Não tem jeito. Vai ter que falar disso e vai ter que falar também dessas bobagens que Dos dois lados, né? Que os dirigentes brasileiros costumam fazer, como se eles ainda estivessem na fase do amadorismo. Tem a declaração. Ou melhor, eles ainda estão. Sim. Nós é que insistimos no profissionalismo. Tem a declaração do Boto, tem a declaração de João Martins também, enfim, tem muita coisa aí pra gente destrinchar aí desse jogo aí com vitória do Flamengo. Não são brasileiros, hein? E não são brasileiros. Exatamente. Não são brasileiros, mas já foram contaminados pela maneira como as coisas funcionam aqui e o tipo de humor, entre aspas, que às vezes é levado para o público. E fizeram algumas referências a questões brasileiras ali, questão de terceiro mundo, de jeitinho brasileiro e tal, isso. e não pegaram muito bem. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, hein? O senhor tá bem? Como é que tá, William? Tudo certo? Tudo bem? O Flamengo deu uma resposta hoje para quem dizia que o Palmeiras está bem na frente, o Flamengo está ficando para trás e tudo, essa distância vai abrir para 7 pontos. Está dada a resposta já? Boa noite mais uma vez ao senhor, Breiler, André, Jailson, aos fãs do esporte. Durante a semana, eu fiz questão de bater muito numa tecla, porque eu não via diferença de qualidade de atuação entre Flamengo e Palmeiras. Para mim, a grande diferença é o Palmeiras oscila pouco, o Flamengo às vezes joga muito mal. Nas raras vezes em que o Flamengo jogou muito bem, ele foi melhor que o Palmeiras. Até que o Flamengo tem jogadores mais decisivos que o Palmeiras, apesar do Palmeiras tê-los em quantidade também. Acho que hoje foi muito uma reprodução do que as equipes vêm fazendo. E por detalhes, a vitória foi flamenguista. Porque eu tenho absoluta certeza que, se o pênalti é convertido, eu vou falar depois sobre a arbitragem, sobre os pênaltis, vai chegar lá. Vamos atropelar a pauta, do Palmeiras, do Piquerez, o jogo era outro. O jogo seria outro, porque não é um jogo de mata-mata, mas ele tem questões emocionais ali maiores, a rivalidade, a possibilidade que havia do Palmeiras abrir 7 pontos. O Flamengo com uma pequena crise de confiança, o Palmeiras ganhando jogos no final, jogos inclusive em que o Palmeiras teve atuações em que deu o contra-ataque para o adversário, como fez hoje depois de tomar o gol. O Palmeiras, no limite, não tomou um gol contra o Ceará. O Palmeiras contra o São Paulo, jogou melhor, teve posse de bola, mas não conseguiu pressionar muito com chances de gol. E a melhor chance havia sido a do Ferreirinha, até o lance que o Vitor Roque faz o gol no final. Não houve nada de muito diferente do que vinha acontecendo, a não ser o resultado e o fato do Palmeiras ter pela frente um adversário melhor tecnicamente que os outros. Um time bem treinado,
você falava sobre a Arrascaeta. Eu quero destacar o Alexandro. Sim. Eu quero destacar o Luiz Araújo. Eu quero destacar o Rossi. Porque hoje é uma vitória do jogo coletivo flamenguista. Muito. A gente vai continuar falando dos personagens, porque o Flamengo é um time de personagens. O Flamengo é um time que faz grandes contratações. Fez mais na gestão anterior, quando a gente fala de nomes. Essa parece que não está tão apegada a isso. Mas esse é um Flamengo coletivo, onde o Arrascaeta pode não jogar tão bem e pode ter um momento bom ou poucos momentos bons no jogo. Sim. E vai decidir o jogo porque a equipe é mais consistente. Eu acho que essa é uma nova versão que a gente vai ver do Flamengo. O Flamengo, Breler, não é um time brilhante, então não posso esperar atuações brilhantes. Talvez ele venha a ser. Não, ele não é. Ele talvez venha a ser, ele pode ser. Mas ele pode ser, momentos né? brilhantes na temporada. Já Poucos, teve. né? Ah, mas já teve. Brilhante era o Flamengo do Jorge Jesus. São coisas diferentes, assim, para fazer uma comparação do que eu acho um time brilhante. Realmente estamos aqui numa questão de semântica. O Palmeiras é um time muito consistente, muito coletivo, muito forte. E eu concordo com o André. Acho que a atuação do Palmeiras hoje, ok. O Palmeiras pode jogar mais. O Abel sabe disso. Com o tempo, a tendência é que o Palmeiras cresça e faça tudo que ele faz hoje melhor e ainda agregue mais coisas ao seu jogo. Que o Flamengo se torne um time mais consistente também. Esses times estão sobrevivendo a um calendário destrutivo, nocivo, onde é impossível treinar e ter o jogador em plena forma. E acho que hoje, repito, foi um jogo que a gente pode colocar muito na conta do que é o Flamengo tecnicamente, do passe do Luiz Araújo. E da arbitragem a gente fala depois. Eu tenho opinião que talvez gere um pouco de polêmica. Ô, Bini, Que bom. Também. Que bom. mas eu também. Eu tenho a Não impressão, sei qual a sua. Essa é a graça. eu tenho a impressão que a escalação do Palmeiras dá razão pro seu argumento, de que o momento das equipes era mais parelho do que poderia se imaginar. Porque se o Abel tivesse tanta certeza assim que o Palmeiras, nessa sequência de 14 vitórias em 15 jogos, fosse tão superior, ele teria mandado um time mais arrojado em campo. Porque a escalação foi conservadora. Você achou? Por que conservador? Não acho, Ele não. vai com Facundo e Mike. Não, pelos jogadores que ele Você tem. diz o Mike no lugar do Felipe Anderson. E pelos jogadores que ele tem à disposição, ele poderia até arriscar com outros cenários. Poderia arriscar com o Maurício de cara. Poderia. No lugar do Mike, eu jogar o Estevão para a ponta direita. Estevão para direita. Ele poderia arriscar Foi o que ele fez no segundo tempo. Paulinho já tem mais de um mês de atividade. Poderia ser uma opção pela esquerda. Deve ser uma questão física. No lugar. Não. Esse vai ser titular. Ainda é, mas ele poderia, pelos jogadores que ele tinha no banco, Veiga inclusive, ele poderia ir com um time mais solto. E ele optou pelo Mike, e o Mike, essa dobra de lateral, já deu certo e já deu errado. Contra o Ceará, o Mike entrou muito bem. Só uma Fez um coisa, grande jogo. o time do Abel, pelo que me parece, ele tem, vamos falar, 3 estágios de jogo. Pressão intensa em algum espaço do campo, seja na saída da Foi a bola, trocação que rolou hoje. ou um pouquinho à frente da linha do meio de campo, ele roubaria a bola. Dependendo da parte física. Exatamente. A segunda questão, Depende do momento também. transição rápida. Jogadores agudos que resolvem o jogo na frente, o Flamengo não deixou fazer em grande parte do jogo. E a terceira questão, para mim, é o pequeno tempo em que ele acha necessário descansar com a bola. Parece que são os 3 pilares do jogo dele. Pensando nisso, que é um jogo agressivo, um jogo que gera muitos resultados, eu discordo de você radicalmente que ele poderia ter sido mais ousado. Eu acho que ele foi ousado. E assim, pela escalação... Respeito a opinião, só discordo. Tá? Mas pela escalação, quando você vai com o Mike do lado direito, o Mike é um jogador que ajuda muito. O Giai tá muito bem ali, tá segurando a onda legal, mas Pra o mim, Mike... se achou ali. Mas quando você vai com o Mike dobrando pelo lado direito, de certa forma, se respeita um adversário que tem muito repertório. E do lado esquerdo, o Flamengo tem Cebolinha, tem o Michael que entra no segundo tempo, tem o apoio por dentro do Alexandro. Então o Abel também olhou pro adversário e falou, ó, tô em casa, mas do outro lado tem um time muito potente que pode me gerar trabalho e eu vou com o meu atacante, Facundo Torres, que mais recompõe, que mais volta para marcar, e vou com uma dobra de lateral pelo lado direito para jogar mais seguro sem perder a identidade. Eu acho que ele foi no padrão, Birner. Desculpa, Birner. Caraca, Breler. É uma honra ser cobrado com o Breler. Mas enfim, eu acho que ele foi no com padrão. eles cantando Breiler e Birner. A gente pode... Boa sugestão. Qual seria o repertório? Eu fico na dúvida Fico aqui. imaginando aqui. Acho que não conseguiriam entrar num acordo. Teríamos dificuldade. Não haveria o show. Discordamos de várias coisas. Não haveria o show. Mas eu discordo, Breler. Eu acho que ele foi no padrão. Eu acho que ele foi no padrão de jogo que ele vem atuando, que o Felipe Anderson se encontrou pelo lado direito, que é uma coisa que a gente falava aqui também, dele ter dificuldade de jogar pelo lado esquerdo.
e que talvez, se o Estevão fosse deslocado um pouco para dentro, ele teria um pouco mais de facilidade para não ter que cortar a bola para dentro. Se tiver dificuldade, dá o tapa na linha de fundo e cruza para a área. Um exemplo, o cara que está do lado bom com a perna boa. E eu acho que ele foi no padrão dele. O Mike é aquele cara de segurança que ele já está acostumado a fazer segunda linha. O Giai se encontrou como terceiro zagueiro. Eu não achei conservadorismo da parte do Abel. Eu achei apenas que ele manteve a linha de jogo dele. Assim, para mim, hoje, em relação à substituição, até a escalação logo, o Gerson voltando para ser volante, justamente porque o Flamengo está sem o De La Cruz, está sem o Pulgar, e aí foi o Gerson do lado do Everton Araújo, que para mim não começou bem a partida, errando diversos passes, errou muitos passes mesmo. O Everton Araújo. O Everton Araújo sentiu, começou, mas sentiu. Depois se encontrou. Né? Então, mas é porque depois, para mim, a bola parou de passar por ele. Acho que no momento que os próprios jogadores do Flamengo viram que a bola estava queimando um pouco no pé dele para ter um pouco mais de prosseguimento à jogada, começaram a dar a bola no Gerson. O Gerson pegou a bola, botou embaixo do braço e falou, deixa que eu distribuo. Segura um pouco, fica mais na tua função de marcação, que é isso que você está aqui, com toda a humildade do mundo ao futebol do Everton. Acho que ele estava ali para destruir os ataques do Palmeiras. Ele não estava ali, por exemplo, para fazer o que o Pulgar faz, que é o cara que quebra a primeira linha de marcação. E melhorar a jogada aérea do Palmeiras, que é perigosa, exatamente. O Flamengo tem mais segurança nisso. Que tecnicamente o Pulgar não tem comparação. Inclusive a tentativa de ligação direta do Everton hoje no Vitor Roque não funcionou nenhuma vez. Porque o próprio Everton Araújo estava ali um pouco à frente da zaga, e o Léo Ortiz e o Léo Pereira não deixaram o Vitor Roque nem de perto segurar a bola. E eu acho que nas substituições o Felipe Luiz foi bem demais. E é uma situação que eu, de fato, não esperava. Por exemplo, na hora que o Gerson se machucou, ele botou o Varela para volante. Mais uma partida espetacular do Varela, que não conseguia jogar como lateral direito, sim, joga bem como lateral esquerdo, volta a jogar bem como lateral direito e hoje foi muito bem como volante. Ele já tinha jogado como elogiado volante? Foi elogiado pelo tinha um pequeno trecho do jogo passado, contra o CRB. Na Copa do Brasil, contra o Botafogo da Paraíba, porque... foi ali, quer dizer, não tem nada, nenhum histórico anterior. Não, o Varela tinha jogado ali, porque também na parte final o Felipe Luiz também não tinha mais o que fazer. Sim. Em relação à substituição, coloca o Varela para jogar por dentro. Ele repetiu isso hoje, o Danilo, quando eu pensei, o Danilo vai entrar, o Léo Ortiz vai para a volância, como já fez com o próprio Felipe Luiz e fez com o Tite. Mas não, ele botou o Danilo para a lateral, manteve a zaga que estava bem e foi o Varela para a volância, fazendo muito bem também. Assim, então, eu acho que o Felipe Luiz, no final das contas, na estratégia de jogo, de ter um pouco mais a bola, ali na metade do primeiro tempo, inclusive, o Flamengo ficando um pouco mais com a posse de bola, o Palmeiras tentando, e o Flamengo usou a estratégia que o Felipe Luiz já vem usando há bastante tempo. Atrair a marcação, sobe a sua marcação, vem aqui tentar... Tanto que o Rossi é utilizado, basicamente, durante o jogo todo. Por quê? Porque é o que o Felipe Luiz quer. Ele já falou que não quer. Ele já falou que ele não obriga os jogadores, ele não faz isso, que a confiança dos jogadores de defesa... A memória simeônica tá lá, não tem jeito. Que eles fazem porque eles querem. Mas o Flamengo já cansou de fazer isso, vamos ver, de atrair, principalmente quando esse jogo muito parecido, jogo no detalhe, que é, por exemplo, contra o líder do... É o líder, né? 1 ponto agora à frente do campeonato. É um jogo muito parelho. Ele vai ser decidido no detalhe. Eu vou atrair a marcação, sobe aqui, vem fazer a pressão que tu vai deixar espaço nas costas. E foi assim que saiu o lance do pênalti, inclusive. Exato. Gustavo Gomes sai na perseguição que nem um doido atrás do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, de forma muito inteligente, gira. E aí acaba o Gustavo Gomes deixando espaço na defesa. Ele acha o Arrascaeta sofre o pênalti. O André, você acha que... Foi até bom tocar nesse ponto, que a gente está falando de personagens, né? De jogadores e tal. O cara do jogo hoje do Flamengo foi o Felipe Luiz? Porque me chamou a atenção, as substituições me chamaram a atenção. Essa do Varela, nossa... Eu concordo com a influência que ele teve nas substituições e acho que o resultado do jogo nos estimula a aplaudi-lo. Eu acho que ele é um técnico que conhece muito o elenco que tem. Já existem algumas reservas internas em relação à utilização de alguns jogadores por mais tempo do que muita gente gostaria. Sim. Mas aí nós estamos tratando da convicção de um treinador em relação ao trabalho que deve ser feito e o fato de um elenco ser visto como o melhor do continente sul-americano não significa que todas as peças desse elenco sejam jogadores acima da média e tal. Aliás, nesse aspecto, esqueci de dizer agora há pouco, o time do Palmeiras, o elenco do Palmeiras hoje é um elenco que isso não é para causar polêmica, nada, melhor do que o elenco do Flamengo no seguinte item.
proximidade técnica entre os chamados titulares e reservas. Sim. De cada função. Só um parênteses, André. Você não acha que, vendo o que o Varela fez hoje, algumas coisas que o Felipe tem feito, o jeito que ele usa o Bruno e assim por diante, eu acho que o Palmeiras tem uma vantagem de elenco em relação ao Flamengo que não é técnica, que é a versatilidade dos jogadores vários. Você não acha que o Felipe está desenvolvendo isso no Flamengo? Pode ser. E acho que ele é o tipo de treinador que gostaria de poder falar isso do seu elenco, como o Abel já falou. O Abel já falou especificamente isso. Se vocês olharem o elenco do Palmeiras, você vai ver que não há nenhum jogador que só faz uma função. Alguns fazem duas, muitos fazem duas, alguns fazem três. Ele citou alguém que joga de 8, de 5, de 10 e sei lá o quê. Então, o elenco do Palmeiras é melhor, é mais bem montado do que o do Flamengo nesse aspecto. E se você acha que isso é fundamental, palmas ao Palmeiras. Se você acha que está certo montar um elenco com jogadores que vão ser mais utilizados do que os outros, porque o treinador assim prefere, ou esses caras estão tão longe daqueles que são suplentes do ponto de vista técnico que você não tem nem como, se eles estiverem disponíveis, você não tem nem como escolher, palmas ao Flamengo. Eu acho que é necessário ter um equilíbrio. Aquilo que o Abel disse sobre competição interna é muito importante, não só para que aquele que teoricamente é o titular ficar esperto, mas para quando for necessário por uma situação de lesão ou desgaste ou cartão, você não ter que lidar com uma baixa técnica. Você citou o Flamengo do Jorge Jesus. Havia nas laterais uma situação de baixa técnica quando os titulares não estavam presentes, Rafinha e o próprio Felipe Luiz, que era muito clara. Enorme. Muito clara. O time caía tecnicamente e não conseguia jogar do mesmo jeito. Mesmo porque o Rafinha e o Felipe tinham papéis fundamentais na maneira de jogar. Então você poderia até encontrar um suplente que não fosse tão distante deles tecnicamente, mas não teria as mesmas características, não tinha as mesmas características. E o Abel, ele sempre falou sobre isso. Também falou que, isso um pouco antes, no começo da temporada, que o Palmeiras trataria o ano de uma forma diferente, que era um calendário mais apertado, jogadores seriam mais, o elenco seria mais rodado, então seria necessário ter mais jogadores capazes de fazer os seus papéis tecnicamente da forma que deveriam. Eu acho que hoje o Felipe foi muito bem, o Flamengo fez um bom jogo sob pressão, num lugar difícil de jogar, numa tarde muito importante do ponto de vista do campeonato e talvez mais importante ainda do ponto de vista do que é a motivação atual do Flamengo, a mobilização para a classificação na Copa Libertadores, porque o Flamengo não pode deixar de se classificar. Isso seria um desastre. Nossa. Do ponto de vista do planejamento do que é o Flamengo e do que deve ser o grande objetivo do Flamengo em todos os anos. Seria uma coisa muito, muito, muito assustadora se o Flamengo não se classificasse na Copa Libertadores. Você falou sobre elenco. O Felipe Luiz comentou na... Estou trazendo aqui algumas informações dessa coletiva do João Martins, falando dessa péssima arbitragem nessa partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Matéria do GE.com, onde começa. João Martins detonou a arbitragem da derrota do Palmeiras por 2-0 para o Flamengo neste domingo no Allianz Parque. O auxiliar comandou a equipe, pois Abel estava suspenso e chegou a dizer ainda durante a entrevista que houve o jeitinho brasileiro para não se cumprir com as regras do jogo. Aspas para João Martins: hoje em dia o VAR que manda no jogo. Ramon não consegue tomar uma decisão sem que o VAR lhe diga que sim. Antes de vir, assistimos a final da Copa de Portugal. O árbitro marcou um pênalti e o VAR não interviu. A regra é clara. Não sei o que gostam de inventar. O que custa cumprir a regra. As regras estão para se cumprir e hoje foi claramente um jeitinho brasileiro. A reclamação tem relação com o pênalti marcado em Arrascaeta que abriu o placar no Allianz Parque. O árbitro inicialmente mandou o jogo seguir, mas marcou falta dentro da área após ser chamado pelo VAR para analisar a jogada. O segundo pênalti só me resta rir. Ramon estava a 1 metro e mandou seguir. Murilo usou o corpo dele para proteger. Ramon teve a coragem de deixar seguir, mas a pressão externa é tanta que o VAR chama e reforça com imagens. Isso se chama amadorismo. Estamos dando o nosso melhor todos os dias. Não pode acontecer. Sabemos que era impossível marcar 2 pênaltis contra o Flamengo. No Palmeiras, a obrigação era fazer o gol, porque depois vai ser sempre contra. Por isso, às vezes, nos revoltamos tanto. Enfim, eu trouxe
esse comentário aí do João Martins sobre esse pênalti dado para o Flamengo durante a partida. Enfim, essas são as informações aí do Palmeiras. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!